Você acredita que Deus pode agir de forma sobrenatural? Hoje nós queremos abordar esse tema, o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. Como nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus? Fique conosco e assista esse vídeo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. E hoje nós queremos aqui falar sobre o agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Como nós podemos experimentar o agir sobrenatural de Deus no nosso viver. E nós queremos olhar para um texto das Escrituras do Evangelho de Mateus, que fala de um momento em que Jesus agiu sobrenaturalmente, inclusive Pedro também experimentou desse sobrenatural de Deus na sua vida. Esse texto está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E esse texto, ele vem logo após um grande milagre que Jesus havia feito, que era a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Havia muita gente ali e Jesus orienta os seus discípulos, então, para que eles entrem no barco e atravessem para o outro lado da margem do Mar da Galileia. Enquanto isso, ele despede as multidões e depois de despedir as multidões, ele sobe a um monte para orar. E os discípulos então começam a remar e eles enfrentam ventos contrários que produzem ondas que começam a bater no navio. E o texto bíblico nos diz que por volta de 3 a 6 horas da manhã, Jesus então vai de encontro aos discípulos. Mas como ele vai de encontro aos discípulos? Caminhando sobre as águas. Ele vai caminhando sobre as águas. É o agir sobrenatural de Jesus ali. Jesus sobrenaturalmente caminha sobre as águas. E quando ele se aproxima do barco, os discípulos eles olham e veem aquele vulto e começam a gritar. Diz o texto bíblico que eles ficam apavorados, eles acham que é um fantasma. E eles gritam de medo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor age sobrenaturalmente nas nossas vidas. Você pode ter certeza disso. O Senhor age sobrenaturalmente na sua vida, na minha vida, e nós podemos desfrutar disso. Nós vivemos hoje num mundo onde tudo é centrado no conhecimento científico, no conhecimento tecnológico. Mas nós que somos crentes, nós devemos viver no mundo a partir do âmbito espiritual. Nós devemos nos relacionar com Deus na esfera espiritual, não no mundo natural, mas no mundo sobrenatural. A nossa relação com Deus através de Jesus Cristo é sobrenatural. E o agir de Deus na nossa vida é sobrenatural também. Nós não podemos nos relacionar com Deus somente da perspectiva natural. Nós temos que nos relacionar com Deus da perspectiva espiritual. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter uma relação com Jesus espiritual. Muitas pessoas ficam se questionando se a Bíblia está certa, se não está, se tem comprovação científica, histórica, arqueológica. Meu irmão, tudo isso pode vir como um complemento da nossa fé, mas a nossa fé, ela é por si só espiritual, sobrenatural. E é dessa forma que nós precisamos nos relacionar com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus dessa forma, nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu quero destacar desse texto aqui, dessa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, algumas condições que podem nos ajudar a experimentarmos esse sobrenatural de Deus na nossa vida. A primeira condição está no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Lembra que eu falei aqui, quando Jesus se aproximou do barco, eles pensaram que era um fantasma? E Jesus então diz para eles: coragem, gente, não tenham medo, sou eu, não tenham medo, não temam. E eles ouvem a voz do Senhor. E eles percebem que é o Senhor. A primeira condição para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida é aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber ouvir a voz do Senhor. Jesus, no meio daquele tormento ali, ele diz: não tenham medo, sou eu. E eles se acalmam com isso. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, e nós temos que estar atentos a isso.
Muitas vezes nós não experimentamos o sobrenatural porque nós estamos com os nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos falar. Talvez Deus esteja falando com você através desse vídeo aqui e você precisa ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, aquilo que Deus fala para você. Essa é a primeira condição para experimentarmos o sobrenatural. Os discípulos ouviram a voz do Senhor. A segunda condição é ter ousadia diante do Senhor. Nós precisamos ser ousados na presença do Senhor. O versículo 28 diz que Pedro então disse o seguinte: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Veja o que Pedro disse: se é o Senhor mesmo. E se não fosse o Senhor, ele ia afundar? É uma pergunta interessante, mas ele foi ousado. Jesus disse para ele: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Pedro experimentou o sobrenatural na sua vida, porque ele foi ousado na presença do Senhor. Nós precisamos ter essa ousadia diante do Senhor, de pedir para o Senhor: Senhor, age sobrenaturalmente na minha vida, Senhor. Opera um milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor. Peça isso para o Senhor, peça isso para Deus. Seja ousado na presença do Senhor assim. Deus se agrada quando ele vê uma fé ousada diante dele. A terceira condição, meu irmão, para experimentarmos o sobrenatural de Deus é manter o nosso foco no Senhor. O versículo 30 diz que enquanto Pedro andava sobre as águas, ele começou a reparar na força do vento e ele teve medo. Ele tirou os seus olhos do Senhor e colocou os olhos nas circunstâncias. O problema de Pedro foi esse. O problema dele foi ter tirado os olhos do Senhor. Se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos olhar para Jesus, colocar o nosso foco em Jesus. Faça isso, coloque o seu foco no Senhor Jesus e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. A quarta condição que eu quero destacar desse texto aqui é que nós precisamos contar com a misericórdia do Senhor também. Porque o Senhor sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas fraquezas. O versículo 30, quando diz que Pedro começou a reparar na força do vento, o versículo 30 diz que ao fazer isso, ele teve medo e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Pedro fez aqui a coisa mais certa na hora da incerteza, que é clamar ao Senhor. Ele clamou, pediu socorro do Senhor, ele clamou pelo socorro do Senhor e o Senhor prontamente o atendeu. Nós precisamos contar com a misericórdia do Senhor e com a graça do Senhor nas nossas vidas. Se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, nós temos que aprender a receber o perdão, a graça, o auxílio, o socorro do Senhor. Peça para o Senhor, clame para o Senhor, diga: Senhor, me socorre, Senhor, estou afundando, Senhor. Clame ao Senhor, peça para Ele. E Ele vai estender a mão para você, vai te tomar pela mão e vai te erguer, meu irmão. Tome posse dessa palavra. E a última condição para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus é fortalecer a nossa fé. O Senhor Jesus, ele fala para Pedro, depois que ele toma Pedro pela mão e eles, homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas pessoas às vezes criticam Pedro por isso, Mas Pedro foi o único que andou por sobre as águas, os outros todos ficaram dentro do barco. O mais interessante aqui também é que a fé de Pedro não era uma fé inexistente, ela era uma fé pequena. Veja que Jesus não disse para ele: você não teve fé. Jesus disse para ele: por que você tem uma pequena fé? Por que homem de pequena fé? Ou seja, ele tinha fé. Meu irmão, nós temos fé. Você tem fé. Você confia no Senhor, senão você não estaria assistindo esse vídeo até agora. Então, aumente a sua fé, fortaleça a sua fé. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos fé, mas a nossa fé ainda é insuficiente. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, fortaleça a minha fé. E aí o texto bíblico diz que Jesus e Pedro sobem no barco e o vento cessa. Quando Jesus está no barco, meu irmão, aí tudo vai bem. E é interessante a reação dos discípulos aqui, no versículo 33, o texto diz: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Quando nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós conhecemos Deus ainda mais no nosso viver. Então nós precisamos conhecer Jesus no âmbito espiritual da nossa caminhada,
para que a gente possa experimentar o sobrenatural dele na nossa vida. Meu irmão, creia nisso, tome posse disso, busque o sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus na sua vida, porque Ele, Deus, é todo-poderoso e Ele está acima de todas as leis, de todos os parâmetros científicos e tecnológicos desse mundo. Ele transcende tudo isso, meu irmão, e Ele pode agir sobrenaturalmente na sua vida. Amém? Se você não é assinante do nosso canal ainda, por favor, assine, ative as notificações também. E nós estamos muito felizes com aquilo que vocês têm comentado e como vocês têm acompanhado os nossos vídeos. Estamos muito alegres com isso porque nós temos visto que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E é isso que nós queremos aqui, compartilhar a palavra de Deus a todos. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.